Delegado, um crime ou um duplo homicídio na cidade de Cajazeiras que movimentou a área policial durante o início da semana, quando dois jovens foram encontrados mortos, um no sítio Lagoinha, outro na outra zona rural no setor sul da cidade de Cajazeiras. A Polícia Civil, qual a resposta para a população de nossa cidade? Bom, primeiramente mencionar que foi um fato extremamente grave, né? Um duplo homicídio com requintes de muita crueldade. Nós não podemos perder a capacidade de nos sensibilizarmos com esse tipo de coisa, né? Por mais que estejamos acostumados a vivenciar esse tipo de crime, mas foi um fato muito grave, né? E a resposta foi imediata, foi uma resposta efetiva, uma resposta completa, na medida em que os três envolvidos, o menor encontra-se apreendido e os dois maiores já se encontram presos, né? Então foi uma resposta relativamente rápida e tem um efeito pedagógico muito forte, na medida que a gente indica que muitas vezes não podemos evitar o crime, mas se ele ocorrer, nós vamos investigar, vamos elucidar e vamos prender. Depois do desaparecimento da primeira vítima, que seria o Marquinhos, a polícia passou a investigar esse caso. Depois nós tivemos o desaparecimento do Fernando. Logo na terça-feira foi encontrado o corpo do Fernando. No final da tarde foi encontrado o corpo do Marquinhos. Como foi que se deu esse caso, essa investigação? O que é que o senhor pode acrescentar para a imprensa? Bom, é importante frisar que o fato ainda não está 100% esclarecido, o inquérito não está concluído, mas já se encontra com 80% de adiantamento. É importante dizer que todo esse fato foi gerado em decorrência de uma tentativa de homicídio ocorrida contra o Marcelo Baiano em dezembro de 2017, em dezembro do ano passado. Marcelo foi alvejado e, a partir daí, recebeu informações de que esses dois indivíduos que foram as duas vítimas desse homicídio passaram informações privilegiadas aos atiradores, os atiradores foram lá e alvejaram Marcelo. A partir daí, Marcelo jurou vingança, não só contra o atirador, mas contra as duas vítimas, que foram as pessoas que passaram informações privilegiadas. No caso, as pessoas envolvidas já falaram à Polícia Civil que esta seria a motivação do duplo homicídio? Exatamente. O primeiro a ser apreendido foi o menor, né? Então, com a apreensão do menor, que inclusive deixou no local do crime o seu óculos, o seu celular e uma das sandálias. Então, diante dessas evidências, o menor não teve como negar a sua participação e achou por bem contar toda a dinâmica do crime. E aí revelou a participação dos outros dois nomes, que nós já tínhamos, inclusive, suspeitas. Já tem a conjuntura de como foi a participação de cada um no crime, como eles levaram as vítimas para os locais de matança, ou os locais foram só desova? Olha, veja só, o modus operandi utilizado nos dois homicídios foi rigorosamente igual, certo? O menor era responsável por cooptar a vítima, gozava de certa intimidade com a vítima, então cooptava a vítima, levava para determinados locais ermos, chegando lá, já encontrava o Matheus e o Marcelo, que se encarregavam da execução. O menor também participou desses homicídios ativamente, ele confessou? Olha, eu reputo como uma participação muito ativa, né? Porque era o indivíduo responsável por cooptar a vítima. Passava-se por amigo das vítimas, né? Nas duas ocasiões, convidou as vítimas para fumar maconha. As vítimas, como já era de costume, foram normalmente, acreditando se tratar de uma situação normal entre eles, e chegando no local, se depararam com os seus algozes que já praticaram os homicídios. Doutor Glauber, foi premeditado os dois crimes ou não? Ou, como teve uma diferença de dias entre um para o outro, no caso Marquinhos foi assassinado primeiro, houve uma diferença, a premeditação foi só em um crime ou não? Já estava premeditado os dois? Não, todos os dois crimes foram devidamente premeditados, né? O Marcelo, para se vingar dos dois, já veio da Bahia com o objetivo de assassinar os dois. O Matheus era o proprietário da terra. Isso, a participação do Matheus é exatamente nisso, né? A terra onde um dos corpos foi encontrado era de propriedade do seu pai. Então, o Matheus ele fornece o local para que um dos corpos fosse sepultado. Coronel, a gente percebeu aí num crime onde vários indivíduos já tinham várias passagens pela polícia, inclusive esse menor. Como é que o senhor vê o trabalho da polícia, do UNI, também na elucidação desse delito, desse duplo homicídio aqui na cidade de Cajazeiras? Olha, na verdade, as pessoas, os personagens envolvidos nesse crime são bastante conhecidos por parte da Polícia Civil e também por parte da Polícia Militar.
o primeiro que foi detido, ele tinha atuação direta em vários crimes aqui na cidade de Santa Helena e também no tráfico de drogas. O Marcelo Baiano, a gente sabia que ele tinha envolvimento no tráfico também na Vila Nova. Em dezembro, eu pessoalmente atendi um chamado em que ele foi vítima de disparo de arma de fogo de 2 indivíduos aqui do bairro São Francisco, em que a gente acredita que essa ocorrência tinha sido em razão de uma disputa de território por venda de drogas. Daí surgiu toda essa intriga e resultou nessas 2 mortes, onde Marcelo, para se vingar, acreditamos que ele não tenha encontrado as pessoas que o alvejaram no mês de dezembro, mas resolveu se vingar desses 2 que tinham indicado a sua localização para que os algozes tentassem lhe matar naquele dia. O trabalho de integração entre Polícia Militar e Polícia Civil foi fundamental para a rapidez da elucidação desse crime? Sem dúvida alguma. Muito importante o trabalho da Polícia Civil, o trabalho do nosso núcleo de inteligência, que não pararam só um instante, desde o momento em que o primeiro corpo foi encontrado aqui no sítio Lagoinha, e que os primeiros indícios apontavam para o primeiro acusado, no caso o menor, e daí os informantes, as informações, as diligências feitas tanto pela Polícia Civil como os policiais do núcleo de inteligência foram importantes para que chegássemos nos outros 2 acusados, no caso o Marcelo Baiano e o Matheus.